Bom dia, ok. 8h07, terça-feira, 21 de outubro. Terça-feira, lembra que tem novena hoje, rapaz. Estamos aí, sendo hoje 21, tem mais 10 dias aí para terminar o mês, certo? 10 dias são 7 mais 3, então tem mais uma semana, no próximo dia 28, certo? E mais 3 dias logo em seguida, então nós estamos aí na terceira semana de outubro, e terceira terça-feira, e é dia de novena, rapaz, é preciso rezar, é preciso orar, rapaz, é preciso ir lá na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tá certo? E pedir apoio, sabe? Apoio é divino, apoio espiritual, sabe? Apoio de crença. Mas deixa eu falar uma coisa, rapaz, teve uma discussão hoje, mas antes disso, deixa eu falar uma coisa, hoje é aniversário da minha filha, rapaz, sabe, ela nasceu em 2003, rapaz, é pequena, e, e aí, rapaz, tá batalhando, rapaz, dando braçada, dando pernada pra se pôr, rapaz, no mundo como mulher, rapaz, sabe, ela chuta à esquerda, chuta à direita, sabe, pula de cima, pula de baixo, entendeu? Porque a pressão é muito grande, rapaz, sabe? E aí passei uma mensagem para ela, certo? Dei bom dia, parabenizei e felicitei pelo aniversário e disse para ela, cuida de viver. Aliás, cuida de existir, tá certo? Eu não quis falar cuida de viver, porque eu penso que a vida, ela está em todos os seres aí, sabe? Vegetais e animais, tá certo? Mas eu penso que o existir está só nos humanos e que há, portanto, uma graduação entre viver e existir, tá certo? Os seres, de um modo geral, vivem, os seres vivos vivem, tá certo? Mas existir, só os humanos existem com todo o peso ideológico que possa ter, tá certo? Quero me desviar daquele cara, daquele alemão nazista, rapaz, sabe? Como é que chama ele, rapaz? Martin Heidegger, sabe? Quero me desviar daquele norueguês, eu acho, é norueguês o cara. Quero me desviar do Schopenhauer. Schopenhauer, não sei, eu acho que ele não tinha nada a ver com o existencialismo, não. Mas quero me desviar do Sartre, quero me desviar do Camus, sabe? Desse pessoal todo aí, sabe? Do próprio Nietzsche, eu não sei. Desse pessoal que pensa apesar da existência, tá certo? E que refuta, que dá muito coice, sabe, que dá muito murro, sabe, me livrar desse pessoal violento, rapaz. Eu venho desenvolvendo a tese, outro dia eu falava de guerra e falava da descoberta de que a guerra ela é produto da violência humana e identifico a violência na própria estrutura psicossomática do ser humano, que é a base animal, tá certo? Eu fui falar isso pro meu filho, ele ficou me olhando assim, disse, tome cuidado aí, hein? Não pode afirmar a biologia, sabe, como fator preponderante, eu sei disso, sabe, a gente tem que sempre aí procurando pisar nos ovos, certo, com jeito, entendeu, para não quebrar. Mas eu penso que, assim, sabe, nós temos nos seres humanos os instintos, que são de fumar, sabe, e os instintos são empurrados, eles são emergidos, sabe, através dos hormônios, tá certo? No ser humano macho é a testosterona, sabe, essa coisa medonha. Eu fui criador de frangos, sabe, e num certo momento, quando eu levava o pinto com 3 dias de nascido, sabe, para dentro da granja, um espaço que eu construí na marra, sabe, e quando eles começavam a adquirir, sabe, penas ali, sabe, da penugem, começava a aparecer pena, e começava a aparecer o corpo do machinho, sabe, ali, sabe, e o corpo da feminha, sabe, e tinha diferença, e tinha que, olha, que era mais duro, era eliminar as fêmeas, sabe, ele tirar as fêmeas do plantel e não tinha outro jeito, sabe, senão é matar, tá certo? Eu me lembro que eu matei as fêmeas ali, porque não interessava para o plantel, sabe, ter as fêmeas ali se alimentando, não interessava fazer ali das fêmeas poedeiras, eu não sei se elas chegariam a pôr ovo, sabe, mas dentro ali da finalidade do empreendimento, não interessava ter fêmeas no plantel, tá certo? Tipo assim, de 1000 pintos, sabe, 300 seriam fêmeas, certo? Você tinha que eliminar, eu dava uma dor, rapaz, sabe, fazer aquele expurgo ali, tá certo? E eliminar aquelas vidas ali, mas desde logo se via os corpos dos machos se pondo, e interessava ter os machos postos, certo, para levar para o mercado, sabe, para vender com 1,8 kg, com 1,8 kg, tá certo?
Quilo e 800 gramas, tá certo? Grama é feminino, certo? E quilo e 800 gramas, acho que essa é a pronúncia correta, porque o 800 se refere a quilo, certo? Que é masculino. E vamos por aí, tá certo? A goela coçou, não sei por que coçou, e correu uma gosma, um catarro, sabe? Eu não sei, tá coçando a goela, não sei que porra é essa. Mas, rapaz, só sei dizer que hoje a minha filha, sabe, tá fazendo aí, sabe, trocando de ano, rapaz, sabe, e o tempo tá passando para ela, sabe, como tá passando para mim. E eu dei, assim, a mensagem que me veio à cabeça, sabe, aí pensando, foi desejar, assim, sabe, votos de que ela cuide de existir, tá certo? Com todas as cautelas que existir possa traduzir. Hoje, a propósito, se lembra um existencialista, eu acho, ou no mínimo um estruturalista ali, sabe, que é o Ernest Hemingway, de quem eu empresto o nome, sabe, Ernest, tá certo? O Ernest Hemingway, tá certo? E tem o Ernest, que é outro, sabe, é um alemão, já o Hemingway é estadunidense. E eu conheci o Hemingway em Manaus, certo? Lendo o livro O Velho e o Mar, tá certo? Em inglês, inclusive. Um livreto assim bom de ler. E assisti o filme Por Quem os Sinos Dobram, tá certo? O Ernest era um cara da literatura, mas era um repórter e foi para a Espanha, ali, sabe, em 20, eu acho, ali fazer a guerra civil na Espanha em favor dos republicanos, contra os monarquistas, sabe? Era essa porrada, eu não estou lembrado. E assim, o Ernest Hemingway marcou, sabe, a minha existência e, sabe, e eu cultivo não sei até quando, o tempo de desencantar, tá certo? Mas vamos que vamos, tá certo? E hoje se pôs uma questão, sabe? Eu falei questão, veja que eu falei questão. Aí o Mário Vitor perguntou, é questão ou é questão, tá certo? E eu digo para o Mário Vitor, jornalista do 247, que é questão, porque questão lembra quest em latim, tá certo? Onde nós temos ali a grafia, duas letras, a E, tá certo? Que corresponde a um único som, a um único fonema, tá certo? São duas letras e um fonema, e essa é a questão, tá certo? Então se diz questão e não questão, como fala o Bolsonaro, inclusive. E uma outra palavra está em voga a palavra Guiana, tá certo? Se está discutindo e o IBAMA liberou a licença para fazer a exploração ali de petróleo, ali no mar, no Atlântico, sabe? Eu não vejo assim muita utilidade de explorar petróleo, como eu não vejo utilidade, sabe, um pessoal invadir aqui, ali tem um rio aqui na minha região chamado Trombetas, onde tem uma mineradora, sabe, Rio Trombetas, que eu acho que é uma empresa consorciada da Vale. Eita, veio agora um refluxo do caralho, uma empresa, eu tomei um café forte hoje, eu tomei Nescafé, sabe, e estava forte e eu não quis adicionar mais leite, sabe, eu tomei assim mesmo, sabe, eu não sei que mal ou bem vai me fazer isso. E eu só sei que tem um rio aqui no norte, ali para as bandas ali do Amazonas, subindo na direção de Manaus, sabe, chamado Rio Trombetas, ali perto de Oriximiná, eu acho. É Oriximiná? Não sei. Mas para aquelas bandas ali que eles chamam de Médio Amazonas, sabe, indo na direção ali do Peru, sabe, passando por Manaus. E a goela tá coçando. Eu não sei que porra é essa. Aí eu só sei dizer que ele para as bandas do Trombeta se extrai minério ali, tá certo? E o petróleo não deixa de ser minério. E, sabe, agora extrai minério para quê, tá certo? Se extrai minério aqui, rapaz, porra, faz tempo aqui, sabe, há 500 anos atrás, 550 anos atrás, passaram por aqui os portugueses, deixaram a semente deles aqui, a semente é o espermatozoide deles aqui, tá certo? O espermatozoide sabe, que contaminou a minha genética, tá certo? Sou o que sou e existo por causa do sêmen, sabe, dos portugueses que passaram por aqui, sabe? E dos indígenas bem ali, tá certo? E assim vai, eu não sei se na minha genética, com certeza tem a semente dos negros originários, tá certo? Porra, bicho, dos primatas ali. Porra, bicho, a goela tá danada. Aí eu só sei dizer, rapaz, sabe que, deixa eu aqui, tocar aqui,
tirar essa coisa aqui da frente e eu já caí ali na internet. Mas o fato é que tem o Mário Vitor veio com esse papo de questão ou questão. E eu digo, sabe, que é questão, tá certo? O outro foi o Atucho, o Leonardo Atucho, que veio a dúvida nele a respeito se era Guiana, que foi como eu aprendi, sabe, quando eu me pus aqui em Belém e conhecia aí, sabe, a nomenclatura Guiana, Guiana para cá, Guiana para lá, tá certo? E a palavra que ficou foi Guiana. E agora, como se está discutindo aquela questão do petróleo ali na margem equatorial, sabe, ali para aqui, sabe, aqui na região, quando o IBAMA liberou licença aí para fazer aí exploração de petróleo, aí eu estava falando justamente isso, que eu não entendo por que fazer exploração de petróleo, não em si, tá certo, mas em termos econômicos, tá certo, para que se o regime que a gente vive é o regime capitalista e sabe que favorece uma empresa chamada Petrobras, que é 50% nacional, 50% é privada, tá certo, e tem uns caras aí que compram ações da Petrobras para ficar rico, inclusive ali, sabe, a Folha de São Paulo, acho que tem ação da Petrobras, a Globo tem ação da Petrobras. Esse pessoal que opera no mercado de ações aí, compram ação da Petrobras, sabe? E no final do ano ganham os dividendos, tá certo? 50%, eu não sei, do lucro, sabe, da Petrobras vai para esse pessoal e são bilhões, só se fala em bilhões, bilhões. E eu não ganho nada, rapaz, exceto aí a promessa como brasileiro, sabe? Aí do que entra no orçamento aí, tá certo? Que se dilui no orçamento e que faz aí verbas de políticas públicas por SUS, sabe? Para educação, aquela coisa toda, tá certo? Fica aí essa coisa genérica, generalizada, sabe? Porra, aí é foda. Aí eu tava falando que aqui o regime é de colonialismo, sabe? Veio pra cá e veio extraindo todas as riquezas do país. E esse regime continua, rapaz. E é esse regime que quer hoje, sabe? Trazer o Trump, sabe? Aqui pra Venezuela, pra eles se reapoderarem de novo. Rapaz, eu não sei por que o Trump quer isso. Porque se ele quer petróleo, as empresas, sabe? Já ali na Venezuela, tem empresas estadunidenses fazendo extração de petróleo ali, rapaz, sabe? Eu não sei, na verdade, o que esse cara quer, tá certo? E se é a questão meramente ideológica, sabe, ele invocado ali com um regime chamado bolivariano. Eu queria falar hoje do Simão Bolívar, tá certo? Eu não sei se vai dar, tá certo? Ele está aqui na tela, tá certo? E eu poderia puxar isso aí, tá certo? E falar um pouco aí do Bolívar, falar dos crioulos, sabe, enfim. Mas eu só sei dizer, rapaz, então é o seguinte, olha, se fala Guiana, tá certo? G-U-I-A-N-A, tá certo? É a nova maneira de soletrar. Eu aprendi a soletrar falando as sílabas, sabe? Guiana. Eu vejo aí Gu, I, 2 sílabas, A, 3, Na, 4 sílabas. Eu diria que Guiana é um polissílabo, certo? Tem 4 sílabas, tá certo? Onde a primeira sílaba é Gu, tá certo? Da mesma forma como tem a palavra Rui, tá certo? Rui. O Rui, a palavra Rui é um dissílabo, tá certo? É Rui, Rui, tá certo? Tem a sílaba Ru e a sílaba I, tá certo? E da mesma forma, em Gui, nós temos aí, sabe, 2 sílabas, Gui, Gui, tá certo? Onde a sílaba tônica é Gu, é Gu, tá certo? E assim eu resolvo essa questão e digo que se pronuncia Guiana, tá certo? E não Guiana, escrotamente como querem alguns, tá certo? Paro por aqui essa discussão. Aí o que é que eu faço, tá certo? Falei já do Ernest Hemingway, tá certo? Aí eu peço licença aqui para Guma, rapaz, sabe essa onça simpática, menina que tá me olhando aqui, bom dia, Guma, vou bem ali, volto já, tá certo? Não te mete na conversa, rapaz. Aí eu caio aqui, rapaz, diz bem aqui, olha, os dicionários de autores brasileiros consultados, dicionário da Unesp, português contemporâneo, Aurélio 2021 e Rouais apresentam a palavra Guiana no interior do verbete guianense, escrita sem trema, tá certo? Aparentemente poderia dizer-se que a pronúncia subjacente implica a não realização fonética do U. Veja essa expressão aí, a não realização fonética do U. Vou repetir, a não realização fonética do U. Então você diria Gui, certo? E é assim que acontece em Portugal. Contudo, o dicionário Rouais indica que esse U é para ser lido, tá certo? Então, Guiana, Gui, é para ser lido, Gu, e não Gui, tá certo? Onde o U não se realiza, tá certo?
O Ruais indica que esse U deve ser lido constituindo um ditongo, certo? Com o I. Ui, tá certo? Ui, ui. Como no nome próprio Rui, tá certo? Então veja, tem a palavra Rui, Gui. Por conseguinte, no Brasil deve-se pronunciar Guiana com o ditongo Ui, tá certo? Veja, ditongo quer dizer dois fonemas, dois tongos. Tongos, fonemas, dois tons, tá certo? Tons entre aspas, é claro, tá certo? Então eu encerro essa discussão aqui sobre a Guiana, tá certo? E fica encerrado o papo. Aí, rapaz, que fala do Camus, eu já falei do Camus, tá certo? E disse que ele foi um escritor, rapaz. Aqui fala do Michel Foucault, tá certo? O Paul Michel, o Paulo Miguel, tá certo? Mas a gente não deve falar Paulo Miguel, não, deve falar Paul Michel. Paul Michel Foucault. Um cara aí, rapaz, um cara que ralou, um intelectual, tá certo? Que tem o valor dele, sabe? Mas ele tem o problema dele é remar contra a correnteza, Como eu remo contra a correnteza de vez em quando, como o Marx remou contra a correnteza e continua remando, tá certo? É um cara que remou contra a correnteza, remando contra a correnteza de muitos. Ele também olhava o rio, tá certo? Como o Heráclito olhou. Aí que aqui fala do Sócrates é o que se fala dele, sabe? Aí se sabe muita coisa, quem garante a existência dele é o Platão, tá certo? O Aristóteles e outros aí, tá certo? Mas mais o Platão. E se fala que ele foi um cara, foi um intelectual, um pensador, tá certo? Então eu já vou saindo por aqui. De Noé eu já falei, tá certo? Tirei a utilidade, sabe? O que me interessava vendo. Eu vou assistir e reassistir esse filme de novo, mas eu não gosto muito não. Mas assim, o que me aproveita em Noé é a questão da longevidade, o tempo na longevidade, tá certo? E os personagens construídos ali dentro, a figura de um rei perto de já ali no tempo de Noé, ali, sabe? A figura do rei me interessa para falar das dinastias, tá certo? No êxodo do mesmo ponto, tá certo? Aí alguns documentários que eu assisti mostram que os egípcios, os egípcios constituíram uma civilização importante, tá certo? E aqui o Smart já está me chamando a atenção de novo aí para memória carregada. Ontem eu limpei, já está de novo, tá certo? Eu tenho que ver que porra é essa aí. Mas no filme Êxodo que eu assisti, tá certo? Novamente me vale ali chamar a atenção por conta das questões aí de reino. O nome do filme é Êxodos, Deuses e Reis. Deuses e Reis, tá certo? E o outro já disse assim, Deuses, Reis e Generais, tá certo? E por aí vai, eu falava da questão da violência, a violência é a causa da guerra, tá certo? E a violência está no ser humano, a violência faz parte da brutalidade do corpo humano. Corpo humano que é movido à base de neurônios, certo? E neurônios aí, sabe, representado pela testosterona, que é um neurônio foda, tá certo? Que nos põe loucos aí, tá certo? Que faz um bando de cães na rua, sabe, olfatando ali, sabe, o feromônio de uma cadela, sabe, sai pela rua, aí esses cachorros de rua saem aí, sabe, atropelando os carros, sabe, e matando os carros, tá certo, para não dizer o contrário, tá certo, e pouco importa matar ou morrer para eles, tá certo, o que importa é estar ali, sabe, naquele circuito de olfato, sabe, de olfato hormonal, tá certo, e aquela loucura. E quem se deu a observar isso aí, sabe? Quem estava atento para essas coisas aí, tá certo? Eu não sei se o Schopenhauer dava atenção para essas coisas. Eu penso que o Kant, não sei, o Kant ele costumava perambular ali pela cidade dele, tá certo? Eu não sei se ele dava de topada com cães. E eu não sei se ali, sabe, a mentalidade dele, a moral dele permitia observar os cães e analisar os cães. Com certeza ele dava atenção para isso, mas ele omitiu isso na história. Já o depravado Darwin, tá certo? Ele ficava por ali e anotava tudo, tá certo? Rapaz, eu só sei que é medonho tudo isso, tá certo? E falando de deuses, reis e generais, tá certo? Aí tem a música aqui do Vinícius que eu coloquei aqui, tá certo? Eu fiz outro dia um assobiado com a letra dessa música, tá certo? E o Vinícius foi um poeta, já são agora 19 minutos de vídeo, então essa música Apelo do Vinícius, em Apelo, Vinícius de Moraes
apressa uma súplica intensa por perdão e reconciliação, tá certo? Marcado pela consciência das consequências de um erro cometido. É sempre assim, tá certo? O verso: eu te suplico, não destruas tantas coisas que são tuas, safado, por um mal que eu já paguei, safado. Revela o arrependimento do eu lírico e sua tentativa de reparar uma relação abalada pela tristeza e pela saudade miserável, sentimentos frequentes na obra do poeta. A canção faz parte do contexto do afro-samba, resultado da parceria de Vinícius com Baden Powell. Baden Powell, que hoje, não sei se ele estivesse vivo, se ele está vivo, certo? Não passa de um reles bolsonarista, de um reles cidadão de retrocessos, tá certo? O que reforça um conservador do caralho, o que reforça a atmosfera, talvez integralista, o que reforça a atmosfera melancólica e introspectiva, ao unir o samba tradicional à profundidade emocional das raízes afro-brasileiras. O Baden apenas emprestou a música, tá certo? Ainda bem. A letra narra a transformação repentina de felicidade em dor, por aí vai. Eu não quero mais falar do Vinícius, tá certo? Ei, Vinícius, vai tomar no cu. Ora, porra. Aqui fala da teoria malthusiana, rapaz, esse cara não prestava esse Malthus, tá certo? Ele enaltece aí, sabe, questões aí do mundo empírico, questões do mundo físico, questões da fome, sabe? E nós não somos só isso, rapaz, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, tá certo? E é isso que interessa, tá certo? E assim, sabe? E é isso que é o existir, tá certo? Enquanto viver, sabe, a gente quer só comida, tá certo? No existir, a gente quer muito mais do que comida, a gente quer diversão, quer arte, quer, sabe, outras coisas. Acho que foi isso que eu quis passar para minha filha, sabe? Cuida de existir, certo? Adquire, te preocupa com diversão e arte, não tanto só com a comida, tá certo? Eu acho que é isso. E o Malthus era um filho da puta. Na época ele queria favorecer, sabe, ali a elite do tempo dele, ele junto com o Adam Smith, tá certo? Porra, bicho. E aqui tem um papo, sabe, entre o Bolívar... Aqui, deixa eu pegar aqui e falar do Sartre rapidinho. Eu já falei do Sartre, sabe? O Sartre é o Jean-Paul Charles Aymar. Sartre, ele é de 1905 e morreu em 80, tá certo? Ele passou aqui por Belém, o Sartre. Segundo me disseram, tá certo? E ele sendo de 5 em 39, ele estava com 34 anos, quando começou a Segunda Grande Guerra Mundial, 34 anos, ele já estava aí, sabe, madurão, tá certo? E passou, encarou mais 6 anos, com 40 anos ele assistiu ali o fim da guerra, não sei se ele serviu, sabe, se ele foi partizan, não sei. Na vida do Foucault, por exemplo, sabe, o Sartre cruza, sabe, a vida do Foucault, tá certo? E aqui diz que ele foi filósofo, escritor e crítico, e se tornou um representante do existencialismo, tá certo? O existencialismo é uma família de visões e investigações filosóficas que exploram a luta do indivíduo, veja, indivíduo, certo? O indivíduo humano. Quando se fala do indivíduo, a gente está falando da sociedade, tá certo? Aí esse ser genérico, sabe, e sociedade, e entidade genérica também. A luta é do indivíduo humano para levar uma vida, veja, vida autêntica, tá certo? Apesar do aparente absurdo, olha aqui, vai buscar o Camus, ou incompreensibilidade da existência, tá certo? Absurdo da existência, incompreensibilidade da existência, acho que aqui ele se coliga com o Camus, tá certo? Existência é a qualidade de tudo que é real ou existe, e é também a base de todas as outras coisas. Sacou como é que é? O que é real? O real é uma criação, tá certo? Uma criação. O real é cultural, tá certo? Ele não é ambiental, ele não vem pelos sentidos, e claro que ele vem pelos sentidos, mas não é o produto dos sentidos, não é a percepção, não é a sensação. Seus campos de estudo são principalmente a metafísica e a ontologia. Sacou como é que é? Interessante isso, tá certo? Então o Sartre, ele foi um ontólogo, certo? Foi um metafísico. A filosofia, sabe, quando você não está tratando da ciência, a filosofia ela é metafísica, por assim dizer. Dentre os estudiosos que dissertaram sobre o tema, sobre a existência, podemos citar Sartre, tá certo? E outros aí.
Ao examinar o sentido, o propósito e o valor, o pensamento existencialista frequentemente inclui conceitos como crises existenciais, angústia e coragem. E por aí vai, tá certo? Coisa de abordar com densidade, e eu paro por aqui, tá certo? Agora tem um cara, rapaz, um cara que sabe que está na pauta, sabe? Que não dá para entender que porra que é o Trump, sabe, ameaçando aí a Venezuela, tá certo? A Venezuela com meio de gatos pingados, tá certo? Que para invadir, gatos pingados para invadir o país, sabe, do Maduro, tá certo? Mas só que não vai, rapaz, tem no máximo ali uns 15 mil soldados ali, quando seriam precisos 10 vezes mais, sabe, esse montante aí para fazer uma ocupação, sabe, uma ocupação terrestre aí de valor, tá certo? O caso é que eles querem, sabe, os Estados Unidos tá com uma crise existencial do caralho, tá certo? E quer voltar a ser grande, eles são lá quase 350 milhões de habitantes, tá certo? Estão ali no território ali na América, tá certo? Na América do Norte, ao lado do Canadá e do México, tá certo? E eles querem reviver, e o Trump, sabe, tá com essa responsabilidade ali de alimentar aquelas bocas ali, tá certo? Mas um bando de individualistas do caralho. Do outro lado tem a China, que vem com tudo, sabe, mas dentro de um sistema que ele quer alimentar bocas também, mas do ponto de vista que ele não é burro, sabe, lá o Xi e os outros lá, tá certo? No momento, os chineses ali estão fazendo planejamento quinquenal, tá certo? Vendo a coisa aí para diante, baseado em planejamento para a coletividade, tá certo? Enquanto nos Estados Unidos não existe porra nenhuma, exceto esse esforço aí do Peter Thiel, tá certo? E outros aí, onde tinha um cara dizendo aí, sabe, que o pessoal que acompanha o Trump não tem aí um pensamento aí, sabe, um think tank, sabe, que pense aí, sabe, a teoria, sabe, que o Trump está pondo adiante, a ideologia que o Trump está pondo adiante, não é verdade isso, tá certo? Só que a questão é que o que eles pensam aí, sabe, para o Trump é desenvolver um estratagema, sabe, um estratagema individualista, sabe, para ir levando, conduzindo os estadunidenses ali. Eu passo que na China é o contrário. Ali na China o estratagema é coletivista, tá certo? E assim não dá para entender o que porra quer o Trump, tá certo? E quer o Peter Thiel com o pessoal ali, sabe? Os neocons e não sei mais quem ali, o pessoal do Deep State, não sei mais quem aí, que querem reerguer, rapaz, os estadunidenses ali, sabe? Querem pôr os estadunidenses de novo na supremacia, quando já são 27 minutos de vídeo. Só que não dá para entender, porque, veja, o petróleo, se o Trump quer o petróleo da Venezuela, tá certo? Já tem ali, rapaz, empresas ali estadunidenses fazendo extração de petróleo, levando 50% da produção, sabe? Comprando 50% da produção, pagando por 50% da produção ali da Venezuela. O que é que esse porra quer mais? Tá certo? Ele quer os outros 50% dos venezuelanos, só se for, tá certo? Aí vai querer pegar a Petrobras também, porra, vai querer aí, sabe? Porque a Petrobras é uma empresa, sabe, aí, sabe, meio privada já, tá certo? Como tem a Vale do Rio Doce, que é privada também, tá certo? 50% privada, tá certo? Todas as riquezas, rapaz, sabe, do Brasil, por exemplo, são aí, sabe, dominadas pelos capitalistas, tá certo? O que é que quer esse pessoal aí, tá certo? O Lula está saindo hoje do Brasil, está indo ali para a Indonésia, sabe? Primeiro ele vai para a África do Sul, acho que por uma questão assim de abastecimento, tá certo? Eu não sei como é que chama essas paradas aí obrigatórias. Eu não sei se ele vai falar com o presidente da África do Sul, depois ele vai para a Indonésia e depois vai ali para a Malásia, tá certo? E ali a capital da Malásia, eu acho que é Kuala Lumpur, e ali ele vai fazer uma reunião com o Trump, sabe? Onde eles vão fazer um nivelamento, porque o Trump ele está preocupado, ele está saindo ali, sabe, do Oriente Médio, o Trump, sabe? O Oriente Médio está esgotado já, e ele está indo na direção ali da África do Sul e vai à procura do Brasil, que é o terceiro país dentro dos BRICS, sabe? Que pode ficar coligado com ele, porque ele não pode contar nem com a China, nem com a Rússia, e nem com a Índia, eu acho, sabe? Com a Índia mais ou menos, tá certo? Mas não tanto. Aí sobra o Brasil, tá certo? Então ele quer cooptar o Brasil, deixar o Brasil, sabe, do lado deles lá, tá certo? O Lula já fez isso, rapaz, quando o presidente era o Biden, certo? Foi o Biden que segurou aqui, sabe, o golpe que o Bolsonaro, sabe, queria dar, tá certo? Quem derrubou foi o Biden, tá certo? E o Lula, quando resolveu dar uma encarada na Venezuela, foi para agradar o próprio Biden e depois aí, sabe, hoje o Trump, tá certo? E eu não sei, sinceramente, eu não sei, sabe, aí, sabe, eu penso que as coisas vão acalmar,
essa história do tarifaço aí contra o Brasil, já está neutralizado, rapaz. Quem está prejudicado hoje nessa história do tarifaço são os estadunidenses, rapaz, como são 29 minutos de vídeo. Quem não está tomando café, sabe, como eu tomei hoje, um Nescafé aqui, sabe, eu paguei R$18, é meio quilo de café, dá R$36 o quilo do café, sabe, no supermercado. Porra, bicho. Aqui para nós, certo? Aí vocês imaginem lá nos Estados Unidos, acho que deve estar a mesma porra, sabe? Porque os preços que saem daqui para o comércio internacional, eles saem lá embaixo. Não é o mesmo preço, sabe? O preço de exportação não é o mesmo que aí, sabe? Que se usa aqui, que os supermercadistas, sabe? Usam aí, sabe? Na tabela de preços aí para nos empurrar os produtos que a gente precisa, tá certo? Pagar R$36, sabe, por um pacote de café, você divide 36, 6 vezes 6, 36, tá certo? Você está pagando $6, sabe, por um quilo de café, tá certo? 1000 gramas de café. Porra, é foda, bicho, não é fácil não. E eu penso que eu acho que um quilo de café para exportação não sai por $6, acho que sai pela metade. Eu só sei dizer que os estadunidenses estão sendo prejudicados no filé do boi, sabe, na carne aí, sabe, dos hambúrgueres, certo? E aí também no café, rapaz, no café que eles tomam, diz que tomam café para dedéu lá nos Estados Unidos, tá certo? Nos escritórios e não sei mais onde, tá certo? Rapaz, o caso é o seguinte, eu vou ficando por aqui, tá certo? São 30 minutos já de vídeo, já falei demais, tá certo? Eu ia falar do Simão José Antônio de La Santíssima Trinidad, Bolívar, Ponte e Palácio Blanco, mas não vou falar, tá certo? Eu vou colocar de volta aqui alguma, dar bom dia para ela, sabe? Eu não sei o que vai acontecer. E vou dizendo que meu nome é Ernest, rapaz. Ernest em homenagem ao Ernest Hemingway, que lançou na data de hoje uma obra, sabe? Por quem os sinos dobram, tá certo? E esse livro é um livro humanista, tá certo? O Ernest foi fazer guerra ali na Europa, no tempo contra o Franco, sabe, contra a turma do Franco. Eu não sei como é que era aquilo ali, tá certo? De quem era a porrada, se eram os republicanos, eram quem? Os monarquistas, eu não lembro, tá certo? Rapaz, eu só sei que esse mundo é foda, rapaz, são 31 minutos e 40, tá certo? Eu tô tentando trazer aqui a Guma de volta e eu não tô conseguindo. Mas eu vou ficando por aqui, rapaz, então, tá certo? Vou ficando por aqui e digo mais uma vez que meu nome é Ernest, caboclo falador. E quem fala muito dá bom dia a cavalo, rapaz, nesta terça-feira, dia de novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Valei-me Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, disse o Plácido, sabe? Quando o viado caiu no precipício, rapaz, e ele ia caindo no precipício também atrás do viado, tá certo? E Nossa Senhora parou o cavalo dele, tá certo? E o cavalo, sabe, deu uma freada assim, quase que ele passa direto, tá certo? Mas ele escapou de morrer fedendo. O Plácido, rapaz, o Plácido não prestava. Bom dia.